Vamos fazer a revisão dos conteúdos, né, para a aplicação da N2, que será na próxima semana. Qual é a finalidade e a importância do SIM, né? Que é o registro de causas de mortes, né? O SIM documenta detalhadamente as causas das mortes para análise e monitoramento. Identificação de tendências, né? Que esse sistema ajuda a identificar padrões e fatores de risco em saúde pública. E planejamento em saúde pública. Os dados do SIM são essenciais para planejar ações eficazes de saúde pública. Então, ou seja, esses dados estatísticos, eles auxiliam para ver o que está acontecendo, né? Esses índices de mortalidade, né? Então, as pessoas estão morrendo do quê? Qual é a idade dessas pessoas que estão morrendo? Em que região estão morrendo? Qual região tem determinada doença que leva as pessoas ao óbito? Então, é nesse sentido que é a finalidade do sistema de informação de mortalidade. Principais dados registrados, né? São dados comuns, que incluem causa básica da morte, o local, a idade, o sexo dos indivíduos, né? Aquilo que eu comentei anteriormente, né? As principais fontes de dados são certidões de óbito e registros hospitalares oficiais, porque os hospitais fazem controle também dos óbitos, né? Porque são saídas hospitalares. O hospital ele tem controle de saída por alta, saída por evasão ou saída por óbito. Na utilização da vigilância epidemiológica, eles são essenciais para monitorar padrões de mortalidade em diferentes regiões e períodos de tempo, né? Então, em qual tempo que acontece mais determinada morte? Em janeiro, por conta de enchente, o que acontece, né? É no calor, por conta de risco de hipertensão, acidente vascular cerebral, ou no frio? Então, depende, que causa um infarto, então vai depender, né? Identificações de surtos, né? Que a análise dos dados permite detectar surtos de doenças rapidamente para ações imediatas de controle. Por exemplo, surto de sarampo, surto de dengue, que às vezes aparecem, né? Esses dados ajudam a avaliar o impacto das intervenções sanitárias na redução de mortes e doenças. Então, todos esses registros vão ajudar a ações, a tomadas de decisões assertivas para identificar e agir diante desses contextos. Temos o SINAM, né, que é o Sistema de Identificação dos Agravos, né? Então, ele centraliza o registro de doenças infecto-contagiosas e agravos para monitoramento efetivo. Ele inclui desde doenças infecciosas até acidentes e intoxicações, para um panorama completo da saúde pública, né? Os dados do SINAM são essenciais para a formulação e implementação de políticas eficazes. A mesma coisa. Então, quais são as doenças infecto-contagiosas? Por exemplo, a questão do HIV, a questão da COVID, a questão da H1N1, N5, N tudo que apareceu, né? Então, essas doenças infecto-contagiosas acabam sendo importantes, né? Em relação às políticas e prevenção e controle dessas doenças. Esse fluxo, esse registro desses agravos, né? Os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, né, coletam dados essenciais para o monitoramento dos agravos. Eles são coletados e são enviados via sistema eletrônico para agilizar o processo de notificação. Essas informações são processadas centralmente para garantir a atualização contínua e precisão dos registros, né? Então, é a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, né? Para que as políticas públicas sejam implementadas. Desses registros e também a questão da prevenção nesse impacto do controle dessas doenças, né? Ela possibilita detectar surto de doenças rapidamente para uma resposta imediata. Então, se você sabe que em determinado local tem propensão de ter determinadas doenças infecto-contagiosas, você vai agir preventivamente. Conscientização, às vezes infraestrutura que tem que ser remodelada, várias situações para prevenir que aquela doença ela continue causando surto na determinada região e na população, né? Esses dados auxiliam no planejamento eficiente das ações de saúde e nas emergências também. Né? É a questão que envolve a questão da mortalidade infantil, né? Ela é identificada em relação à saúde materna infantil. Ele possibilita o acompanhamento rigoroso da mortalidade infantil para identificar as áreas que precisam de intervenção urgente.
Registra informações sobre o nascimento para garantir o acesso adequado e cuidados pré-natais, né, e pós-natais. Então, é importante porque para ver se aquela população feminina está fazendo o pré-natal correto, como que as crianças estão nascendo, que tipo de criança que morre ao nascer, qual é a doença que atinge tanto mãe como a criança quando nasce e falece, né? Os dados do SISNASC, eles suportam a criação e melhoria de políticas para proteger tanto a gestante como os bebês. Indicadores que são coletados, né? Ó, dados de peso ao nascer, né? O peso ao nascer é um indicador-chave para avaliar a saúde do recém-nascido e riscos neonatais, né? Idade gestacional, a idade da mãe também é importante, né? Ajuda a identificar o tempo de gravidez e possíveis complicações no nascimento, o tipo de parto. Se o parto é normal, é cesariana, são essenciais para monitorar os cuidados perinatais, né? E também as características da mãe. Os dados maternos permitem a avaliação dos fatores que influenciam a saúde neonato. Quais características da mãe? Se a mãe é obesa, se a mãe é fumante, se ela tem qual é o tipo de vivência que ela tem no dia a dia dela, né? Como que ela se comporta, quais são os hábitos alimentares e assim por diante. Dados, né? Eles são essenciais para planejar ações que visam reduzir a mortalidade infantil e planejamento em relação a pré-natal e pós-natal. Orientam melhorias na qualidade do atendimento durante a gestação para garantir uma saúde materna e fetal, né? E a utilização dos dados permite aprimorar o acompanhamento dos recém-nascidos e das mães após o parto. A gente vai falar um pouquinho da diferença do CIA e do CIH no SUS, né? O CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, e o CIA, que é o Sistema de Informação Hospitalar, né? O CIA ele é responsável por registrar procedimentos realizados em atendimentos ambulatoriais no sistema de saúde público, né? De saúde pública. E o CIA e o SIH concentra informações sobre internações hospitalares, incluindo diagnósticos e tratamentos realizados nos hospitais, né? Então, é importante saber quais são os atendimentos que são feitos a nível de ambulatório, quais são os atendimentos que são feitos a nível de internação hospitalar, que é para diferenciar, depois até para ter o fluxo, igual o SUS tem um fluxo agora, né? Primeiro é a unidade básica de saúde para atender a prevenção, e alguns casos minimizados. Depois vai para o ambulatório para atender os casos que precisam de acompanhamento, mais doenças crônicas que precisam de maior acompanhamento. E o hospital, quando há um agravo de todo esse sistema, né? A pessoa precisa de uma internação. As funcionalidades desses dados coletados, né? Aí o sistema, eles coletam dados sobre procedimentos, diagnóstico e recursos usados nesses serviços de saúde, tanto no ambulatório como no hospital. Auxilia no controle financeiro, garantindo precisão da gestão dos custos dos serviços realizados, porque é necessário fazer o controle da gestão de custo, né? O que gasta em relação a determinada doença, tanto a nível ambulatorial no atendimento, porque você tem o custo de infraestrutura, de recursos humanos, enfim, todos esses atendimentos, questão de solicitação de exames, como que o serviço de apoio diagnóstico trata essas questões, qual é o custo disso, né? E no hospital é a mesma coisa, além do serviço de apoio diagnóstico e tratamento, você tem os procedimentos cirúrgicos, medicamentos que são ministrados no paciente, materiais que são utilizados, recursos humanos, a infraestrutura, tudo isso é gestão de custo, né? Os dados coletados suportam a avaliação e auditoria dos serviços prestados para melhor qualidade e conformidade. Também para ver se as verbas que são injetadas no sistema de saúde, né, naquela instituição, se elas estão sendo adequadas, se elas estão sendo utilizadas de forma adequada, que o sistema de saúde nosso do SUS, ele repassa as verbas, né, dos gastos em relação a esses tratamentos. Então, precisa se fazer auditoria para ver se esse dinheiro, esses recursos estão realmente sendo aplicados onde devem ser aplicados. De auditoria, né, são essenciais para acompanhar a eficiência dos serviços prestados, a população garantindo melhores resultados. Facilita a avaliação da qualidade, né, dos serviços, promovendo melhorias contínuas no atendimento ao usuário. E auxilia também os processos de auditoria, né, o controle financeiro do SUS, garantindo transparência e responsabilidade.
pouquinho agora do eSUS, né, na atenção primária. O eSUS ele busca informatizar dados da atenção primária para melhorar a organização e o acesso à informação. Facilitação da tomada de decisão. O sistema permite decisões mais rápidas e informadas na gestão de saúde pública. E permite também melhorar o planejamento, né, e o acompanhamento das ações em relação à atenção primária à saúde, né, nas unidades básicas de saúde. Nós temos a questão da integração do prontuário eletrônico do cidadão, né, que é o PEC. A integração, ele reúne dados clínicos em um sistema eletrônico unificado para melhorar o cuidado do paciente. O sistema assegura o acompanhamento contínuo do paciente entre diferentes profissionais da saúde e ele também promove uma troca segura de informações. As pessoas têm acesso a essas informações do paciente, que, como eu venho falando sempre, são informações delicadas, que precisam de ser protegidas, porque nós precisamos manter a privacidade desses pacientes, né, em relação a essas informações sensíveis. Na nossa revisão, nós temos aqui as questões dos benefícios, né, da gestão da atenção primária, né? O uso do eSUS, da APS e do PEC promove um atendimento mais eficiente e centrado no paciente. As informações elas acabam sendo divulgadas de maneira eletrônica e para vários profissionais terem acesso. Agiliza a informação, agiliza a comunicação. As ferramentas digitais facilitam o acompanhamento contínuo da saúde dos pacientes ao longo do tempo, né? Você consegue otimizar o atendimento. E os sistemas eletrônicos otimizam a gestão dos serviços primários, melhorando os processos administrativos e clínicos, né? Então, você consegue atender o paciente de maneira mais rápida, mais segura e com dados confiáveis. Porque mesmo que aquele profissional seja alterado, venha outro profissional substituir, aqueles dados estão lá, a informação está lá, precisa e verdadeira.